Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meili e estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação do Enem. Bom galerinha, fique de olho nessas últimas semanas de outubro, né, para as revisões aqui no canal. Bom galerinha, a gente está fazendo revisão das redações de 2018, vale lembrar que todas estão disponíveis no site do G1, então podem olhar, né, analisar. Desculpa, gente. Olhar, analisar aí no site do G1, tá bom? Créditos ao site do G1. Bom, e as redações de 2018, o tema dela foi sobre, deixa eu voltar aqui, manipulação manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Bom, galerinha, esse tema foi bem interessante, né? E a gente vai analisar agora a redação da Thaís Saenger, de 28 anos. Mais uma vez, muito obrigada, Thaís, né, por disponibilizar sua redação aí para ser analisada. Bom, galerinha, ela começou bem interessante, ela não colocou título, né? Ela começou dizendo o seguinte: é fato que a tecnologia revolucionou a vida e a sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No caso do modelo de redação da Thaís, é bem interessante porque ela começou com uma afirmação. Você pode fazer isso também, né? Começar afirmando alguma coisa, depois contradizendo, né? Muita gente coloca entretanto, contudo, todavia, né? Então, no caso, ela está reafirmando, já começa com uma afirmativa, né? Uma afirmação. Beleza, ela diz assim: no que concerne ao uso da internet, né? Tudo a ver com o tema sobre comportamento de dados na internet. Então, ela diz: no que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção, um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Gente, eu achei bem interessante porque o modelo da redação do Thaís é exatamente esse desse esqueleto, né, de argumentos. Já deixa explícito no primeiro parágrafo os tipos de argumento que ela vai usar, né, no desenvolvimento. Então é bem interessante para você ter sua linha de raciocínio, já deixar os dois argumentos já no primeiro parágrafo. Então esse modelo de redação, né, e as outras também, são bem interessantes, porque você já deixa seus argumentos claros, né? Aí, beleza. Na divulgação de informação, dessa forma, torna muitas vezes tendenciosa. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro. Olha só os argumentos dela aqui, que interessante. Intrinsecamente ligado a aspectos do que? Educacionais e econômicos. Então, o que acontece, gente? Ela com certeza vai falar no primeiro parágrafo de argumentação sobre o primeiro argumento, que seria o quê? Aspectos educacionais. E o segundo, que seria o quê? Aspectos, né, no caso aqui, econômicos. Então, olha só que interessante, né? Que bacana esse modelo. Vamos ver se no primeiro parágrafo ela vai reforçar o argumento dela, que no caso seria o quê? Aspectos educacionais. Então tá bom, olha só como que ela vai dizer aqui, ó. É importante ressaltar, em primeiro plano, de que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre, em grande parte, devido ao baixo senso crítico da população, fruto de quê? Uma educação tecnicista, ou seja, educação, voltou no primeiro argumento dela. Olha que interessante. Então, o primeiro parágrafo de argumentação, no caso dela, ela está reforçando o primeiro argumento que ela já disse na introdução, que tem tudo a ver com aspectos educacionais, né? Aí ela quis dizer, devido ao baixo senso crítico, olha só, para defender o seu argumento. Ela diz assim: na qual não há estímulo ao questionamento, né? O que ela acredita, né, no caso, ser uma causa a isso. Sobre esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade, olha que interessante, né? Da fragilidade, no caso, por meio, por intermédio
de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo. Consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora, aqui no caso, né, ela vai citar um filósofo, um nome importante, para mais uma vez reforçar a ideia dela, reforçar o argumento. No caso aqui ela vai citar Paulo Freire, né? Ela diz o seguinte: uma analogia à educação libertadora proposta por Paulo Freire, né? Mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e desta forma libertar o indivíduo da situação ao qual encontra-se sujeitado, neste caso, a manipulação. Tudo a ver com o título, né? Com o tema, aliás, desculpa. Tudo a ver com o tema que tem a ver com a manipulação. Então, ela tá. Olha só que interessante, além de reforçar seus argumentos, ela está reforçando o tema nesse parágrafo, né? Então ela sempre reforça e volta no tema para não se perder, né? No tema que é o modelo, o tema da redação mesmo. Então olha que interessante. Aí no segundo argumento, no segundo parágrafo de argumentação, vamos ver se ela vai falar sobre o segundo argumento dela. Que no caso do segundo argumento dela seria o quê? Aspectos o quê? Econômicos, né? Que ela já disse educacionais, então vamos ver se ela vai citar sobre aspectos econômicos. Olha só que interessante, vamos lá. Aí ela começa assim: cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo modelo que econômico. Olha aqui ela reforçando o argumento dela, ó. Modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria. Olha que interessante, ela também citou um contexto histórico, né? A Guerra Fria. Em 1991, a qual ela vai explicar por quê. Então é interessante, gente, sempre quando vocês forem citar seus argumentos, explicar de que maneira isso contribui para ser um problema, né? De que forma, como, né, isso contribui. Então não basta só você citar até mesmo o filósofo, uma frase, o argumento, você tem que explicar no seu ponto de vista, defender a sua tese, a sua ideia, de que maneira isso contribui para ser um problema. Então sempre lembre-se disso, né? Aí ela está citando aqui, olha que interessante, a Guerra Fria. Aí ela diz, vigente desde o fim da Guerra Fria de 1991, a qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia aliada aos interesses do capital também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão, entre aspas, da contemporaneidade, defendida que ela está citando outro nome importante, outro filósofo, né, para reforçar mais uma vez os seus argumentos também. Defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas, na verdade, trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Olha que interessante, ela voltando mais uma vez no tema da redação, manipulação, né? Então ela reforçou mais uma vez. Agora, para finalizar, vamos ver qual vai ser a proposta de intervenção dela, né? Então é bem interessante você sempre pensar como solucionar aquilo, de que maneira, quem, né? De que forma vai poder solucionar isso. Então é sempre importante você fazer essas perguntas, já ir elaborando, né, na sua mente aí, o seu esqueleto, para você também colocar uma solução, né, no último parágrafo. Então ela diz o seguinte: infere-se, portanto, que o controle de comportamento dos usuários possui íntima relação com os aspectos. Olha que interessante essa parte. Ela está voltando mais uma vez, reforçando seus argumentos, que são o quê? Aspectos educacionais e econômicos. Então, ela está reforçando mais uma vez aqui a ideia dela defendida. Ela diz: desse modo, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio de oferta, desculpa, houve um probleminha aqui, confiáveis, isso, que deve, por meio da oferta, debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados,
Com o intuito de estimular o senso crítico, olha que interessante ela reforçando mais uma vez o senso crítico, né? Ela citou vulnerabilidade, ela está reforçando essa parte, com o intuito de estimular o senso crítico dos estudantes. Dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando o mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma manipulação mais crítica e menos... Uma manipulação, não, desculpa, gente. Observar-se uma população mais crítica e menos iludida. Então ficou bem interessante a redação dela, né, gente? Bem estruturada, bem elaborada. Defendeu perfeitamente os seus argumentos sobre reforçar em todos os parágrafos. Então, gente, isso é um grande diferencial para o corretor quando ele for analisar a redação, tá bom? Então, não se esqueça desses pontos principais aí. E, mais uma vez, parabéns, Thaís, né, pela sua redação disponibilizada aí. E, galerinha, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever, tá bom? Fiquem atentos aí nessa semana de revisão. Beijinhos e boa sorte, bons estudos!